E aí galera, bom dia, meu nome é Fernando. Hoje eu vou apresentar uma videoaula sobre sistemas de arquivos. Primeiramente, o que é um sistema de arquivo? Todo sistema computacional ou sistema operacional possui uma metodologia de organização de dados no disco rígido. Essa metodologia possui algumas características e é mais conhecida como sistema de arquivo. Os arquivos são criados e devem ser armazenados em um disco. E é o sistema de arquivo responsável por controlar esse armazenamento. Agora vamos falar um pouco sobre arquivos. Primeiro vamos conhecer os arquivos. Os arquivos que normalmente criamos dentro de um sistema operacional vêm acompanhados de atributos, características particulares que os identificam. Cada um tem o seu. Alguns desses atributos são definidos pelo sistema operacional, enquanto outros podem ser modificados pelo usuário. Se clicarmos, vamos clicar no arquivo aqui. Vamos criar um arquivo primeiro aqui. Novo. Arquivo. Pronto. Vamos clicar aqui com o botão esquerdo, propriedades. Vamos aqui em detalhes. E podemos verificar que ele possui data de criação, nome do criador, tamanho, organização e senha. Quanto às operações que realiza com os arquivos, é chamada de operação de entrada e saída. Temos como criar, abrir, ler, gravar, fechar e deletar esse arquivo. Todas essas são operações de entrada e saída. Após a criação desse arquivo, ele deve ser armazenado em um disco físico, seja ele disco rígido, fita magnética ou disco magnético. A identificação do arquivo acontece em duas partes, separadas por pontos. Antes do ponto vem o nome do arquivo e após o ponto sua extensão. Tipo assim, galera, vamos fazer um exemplo aqui. Aqui no arquivo, propriedade. Tá. Fernando é o nome, ponto, sua extensão, txt. Isso significa que é arquivo de texto. Tem vários tipos de extensões, beleza? Para você acessar um arquivo, antigamente, quando os sistemas operacionais só armazenavam em fita magnética, a leitura dos registros eram feitas na ordem em que eram gravados, chamados de acesso sequencial. Com o passar dos tempos, houve a necessidade de evoluir e surgiu o acesso direto, que permite a leitura e a gravação do arquivo direto na sua posição, através do número de registro dele. Agora vamos falar um pouco sobre diretórios. Os diretórios definem como são estruturadas pastas em disco. Através dos diretórios pode-se localizar um arquivo que o usuário deseja executar uma operação de entrada ou saída. A entrada e saída você já sabe. Para aumentar a navegação entre os diretórios, o sistema operacional guarda na memória principal um histórico dos diretórios e arquivos acessados anteriormente. Assim, quando o usuário solicitar entrar em um diretório ou acessar um arquivo, o sistema operacional primeiro ele vai lá, verifica se não está no histórico, caso esteja, busca pela memória principal, evitando de ir ao disco rígido. Esse histórico pode ser uma tabela ou até mesmo uma lista. Dos sistemas de diretórios é de nível único e mais simples que você tem, pois ele é o único e não pode possuir diretórios filhos, também chamado de subdiretórios. Já o diretório de dois níveis
possui a ter um diretório master identificado pelo usuário, onde esse possui subdiretórios chamado User File Director. E dentro desses outros arquivos, na estrutura do tipo ARF, é possível existir vários diretórios filhos. A quantidade de subdiretórios varia de cada sistema de arquivos. Gerenciamento de espaço livre em disco. Para poder alocar arquivos, o sistema deve ter o controle sobre quais áreas ou blocos estão livres para ser utilizado. Esse controle pode ser feito através de uma tabela ou uma lista, com os endereços e assim. Quando um espaço é utilizado, esta estrutura tem que ser atualizada para que esse espaço não seja reutilizado. Essa estrutura pode ser em mapas de bits, onde o valor 0, vamos lá, fazer aqui um mapinha, onde o valor 0 assume um bloco, faz de conta que tem uma memória aqui, tá? Mais outro bloquinho aqui. Onde o valor 0 ele assume que o espaço, o bloco pode ser utilizado, e o valor 1 com um espaço já alocado. Faz de conta que essa daqui é a memória, mais ou menos assim, beleza? Outra opção é controlar os espaços livres com uma lista encadeada, onde cada bloco possui um espaço reservado para armazenar o endereço do próximo bloco livre. Há restrições desse tipo de estrutura é que, além de consumir espaço para indicar o endereço do próximo bloco, é que se faz a necessidade de busca sequencialmente em toda a lista para achar um espaço livre. Assim, demora mais. Terceira opção é levar em conta que os blocos contíguos são geralmente alocados e liberados simultaneamente. Com isso é possível construir uma tabela. Gerência de alocação de espaço em disco. Assim como o sistema gerencia os espaços livres, ele também tem que controlar os espaços já alocados. Esse controle pode se dar por alocação contínua, onde um arquivo em blocos armazenados em um endereço do próprio bloco é da quantidade de blocos que ele ocupa em sequência. Para se armazenar novos arquivos nesse tipo de alocação, tem-se o método para buscar, o FIRTS, onde o primeiro espaço livre que aceita o tamanho do arquivo é utilizado. Para a navegação, Bash seleciona o melhor segmento para armazenar o arquivo. Porém, se faz a necessidade a busca em toda a lista e não se quer que a lista esteja ordenada por tamanho. Host, o arquivo é alocado no maior segmento livre e, mais uma vez, faz a necessidade de buscar em toda a lista. Independentemente do método utilizado para alocar, o disco acaba ficando fragmentado, pois o arquivo acabam sendo alocados em qualquer lugar do disco em que se encaixa a estratégia utilizada. Mas para controlar essa desorganização no disco, desenvolveu-se uma rotina que reorganiza todos os discos. Assim, rotinas se chamam fragmentação do disco. A alocação encadeada consiste em um conjunto de blocos ligados. Independentemente da sua localização física, cada bloco tem um ponteiro que indica a posição do próximo bloco ocupado. A fragmentação, apresentada no método anterior, não ocasiona nenhum problema nesta alocação. O que ocorre na encadeada é que o arquivo é fragmentado, quebrado em vários pedaços chamados extends, e assim alocado nos blocos. O problema nessa fragmentação é que aumenta o tempo de acesso dos arquivos.
pois o mecanismo de leitura deve se deslocar várias vezes sobre a superfície para acessar cada extend. A alocação indexada resolve os problemas da encadeada, pois nessa o acesso direto aos blocos do arquivo é possível. Como isso é possível? Fazendo com que os ponteiros para cada bloco sejam alocados em uma estrutura chamada bloco índice. A alocação indexada, além de permitir acesso direto, não tem utilização do controle de blocos. Proteção de acesso. Os sistemas atuais utilizam estrutura de vários diretórios e também é possível compartilhar entre vários usuários os arquivos. É necessário que esse sistema de arquivos tenha um mecanismo de proteção individual dos arquivos. O tipo de acesso ao arquivo ou diretório é feito mediante a concessão. É possível fazer acesso a uma leitura, gravação, execução e eliminação do arquivo no diretório. Controla-se a criação, eliminação e visualização do seu conteúdo e eliminação do próprio diretório. A criação de senha de acesso também é um mecanismo de segurança. O controle de acesso se resume ao usuário ter conhecimento da senha. O contratempo desse método é que todos que quisessem acessar os arquivos devem ter ciência da senha. Além dos mais, de cada arquivo vai ter que possuir uma senha, o que pode gerar gasto de tempo. Grupos de usuários é utilizado por diversos sistemas operacionais. Funciona como uma associação para compartilhamento de arquivos. Entre os usuários é necessário que estejam no mesmo grupo de usuários. Esse método pode existir em 3 níveis de proteção: o owner, dono do arquivo; grupo é todos. No momento da criação do arquivo, o usuário especifica para quem o arquivo pode ser acessado e quais os tipos de acesso, se é leitura, escrita, execução e eliminação, para os 3 tipos de acesso. Lista de controle de acesso se resume em uma lista em que contém cada usuário que pode ter acesso ao arquivo e quais seus tipos de acesso. Assim, quando o usuário tenta acessar o arquivo, o sistema operacional verifica na lista de controles e autoriza a operação desejada. Em contratempo, se for ter que listar todos os usuários de um departamento que possam ter acesso ao arquivo, por exemplo, essa lista pode acabar se tornando muito extensa. Implementação de cache. O acesso às informações ao disco e as operações de entrada e saída afetam o desempenho do sistema. Para minimizar esse problema, implementaram uma técnica chamada Buffer Cache. Nessa técnica, o sistema operacional separa a área para armazenar de cache utilizado nas operações de acesso ao disco. Ou seja, quando uma operação realizada, o sistema verifica no buffer se ela já não foi utilizada, diminuindo assim o tempo de execução. Como existem eliminações do tamanho de cache, cada sistema adota uma política para a substituição dos blocos, mesmo melhorando o desempenho do sistema. Em caso de desligamento do sistema, os arquivos em buffer são perdidos. Para resolver, o sistema operacional realiza a atualização do disco em todos os blocos em cache, ou também todas as vezes que modificado o bloco, um cache realiza uma atualização no disco, para assim ficar gravado e não perder a modificação. Beleza, galera? Isso foi um pouquinho sobre sistemas de arquivo.